Bom, olá. Agora então a gente vai para o terceiro capítulo da sessão de bioacústica e para falar da biofísica aplicada à ultrassonografia, o princípio físico, o funcionamento dos ultrassons e algumas aplicações clínicas. É um capítulo rápido e tranquilo e onde vocês não vão ter muito problema. Como a gente tem enfatizado em várias partes da disciplina de biofísica, normalmente a ideia de o desenvolvimento de uma nova tecnologia para uso nas ciências médicas ou biomédicas vem da observação da natureza. E com os ultrassons foi assim também. A observação de alguns animais que se comunicam através de ultrassom, como morcegos e golfinhos, levou à ideia de desenvolvimento desses ultrassons. E aí as primeiras aplicações foram para estudos batimétricos, para mapeamento do fundo de rios e mares. E a vantagem como técnica de monitoramento e formação de imagem, por exemplo, ela é vantajosa porque é uma técnica não invasiva. Normalmente o ultrassom ele não causa nenhum dano quando você expõe um paciente a essas ondas sonoras. Então, menos riscos, por exemplo, se comparado aos raios-x, por exemplo, que são radiações ionizantes, que a gente vai ver num capítulo posterior. Então tem essa vantagem, a resolução não é tão boa, ou pelo menos não era tão boa nos primeiros aparelhos, mas agora tem melhorado bastante. Hoje a resolução dos ultrassons com cores, com 3 dimensões, tem aumentado bastante. O princípio do funcionamento da imagem ultrassônica é o princípio do pulso eco. Então, as imagens se baseiam na produção de ecos que são produzidos quando ondas na faixa aí de 2 a 10 MHz, bem acima daquela faixa, da faixa de frequência do audível para os humanos, então frequências muito altas, elas batem em superfícies e interfaces com impedâncias acústicas diferentes e voltam para trazer a informação novamente do aparelho, que pode ser imagens, mas também outros tipos de informação. Além de imagens, por exemplo, você pode ter ideia da distância de um determinado objeto, da sua velocidade, da sua densidade, desses objetos que refletem essas ondas ultrassônicas. A gente vai para frente dar exemplos desses diferentes tipos de ultrassom. Então, já dá para notar que o ultrassom não é limitado só a fazer imagem, mas também dá outros tipos de informação. Então, o princípio, como a gente falou, é o princípio pulso-eco. A velocidade de propagação do ultrassom em tecidos moles é cerca de 1540 metros por segundo. É mais ou menos a velocidade do som nos líquidos, né? E nessa sua trajetória pode acontecer três coisas. O ultrassom, as ondas ultrassônicas, elas podem ser absorvidas e aí produzem calor. Isso é explorado um pouquinho na clínica. Ele pode ser refletido, é interessante porque essa informação que volta ao próprio aparelho ela é usada, e também refratado. Então, às vezes, não é interessante que 100% da onda reflita e volte para o aparelho. É interessante que uma parte da onda penetre no tecido para fazer imagens de estruturas que são mais interiores. O eco forma-se sempre que a onda passa de um meio para outro com impedâncias acústicas diferentes. A gente já conhece o conceito de impedância acústica, então sempre que é encontrada uma interface, então você expõe o corpo ao ultrassom e nesse processo, nesse caminho, onde a onda é absorvida, refletida e refratada, você vai tendo as ondas ultrassônicas, elas vão encontrando interfaces acústicas e, dependendo da diferença de interface entre os meios em que a ultrassom vai se propagando,
você tem mais ou menos reflexão, mais ou menos refração. Então esse é o princípio do pulso eco. Então o parâmetro físico importante aí é a impedância acústica dos meios. Quanto maior for a diferença de impedância acústica entre dois meios, maior será a intensidade do eco. E a impedância é dada aí pela densidade desse meio vezes a velocidade da onda ultrassônica nesse meio. As principais interfaces biológicas de interesse são a interface gordura-músculo, músculo-fáscia, tendão periósteo e ligamento periósteo. Então essas são as interfaces que normalmente geram essas imagens ultrassônicas. Como a velocidade nos tecidos moles é constante, então quanto maior for a densidade, maior será a impedância acústica do meio. Existem dois tipos de ecos que aparecem com o uso dos ultrassons. Eles estão representados nesta figura abaixo. Então o eco difuso, ele é um eco que contribui muito para o ruído, porque a onda ultrassônica, quando bate na estrutura, especialmente estruturas muito pequenas, elas se espalham, os ecos eles são espalhados, e a gente vai ver que o que importa na ultrassonografia é que a onda volte para o transdutor, que é essa estrutura aí mostrada na figura abaixo, representada pelo T. O transdutor é o coração do ultrassom, e ele tanto gera a onda ultrassônica, como depois ele capta essa onda ultrassônica que volta por reflexão. Então o eco difuso ele contribui para o ruído e depende basicamente do diâmetro do feixe, que em geral nesses aparelhos é de 10 milímetros, mas também do tamanho da estrutura reflectora. Quando as estruturas são muito pequenas, a tendência é que ocorra esse eco difuso, como está sendo mostrado na parte de cima dessa figura. E o outro, o eco que é mais apropriado para a formação de imagens, é o eco especular, onde as ondas retornam ao transdutor formando as imagens. A largura da estrutura deve ser maior que 1/4 do comprimento de onda do ultrassom. Então essa é uma regra geral. Então, para você ter informação de uma estrutura muito pequena, você precisa um comprimento de onda muito pequeno. Então aí nesse caso você precisa aumentar a frequência para ter esse comprimento de onda menor. Então objetos pequenos, lambda pequeno. No entanto, o aumento da frequência aumenta as chances de formação de eco difuso. E veja ali na figura abaixo, você tem uma estrutura que já não é tão pequena, e também esse eco especular depende muito do ângulo do transdutor de ultrassom com a estrutura que você está interessado em registrar, em fotografar. Então o ideal é que seja essa última figura ali, que o transdutor ele esteja colocado a 90 graus do objeto ou da estrutura orgânica que você quer fazer a imagem. Senão, se o ângulo não for correto, esse feixe não volta ao transdutor como é desejado. Como a gente tinha comentado anteriormente, quando você incide uma onda de ultrassom no corpo, então parte é absorvida, parte refletida e parte é refratada, isso penetra no corpo. Então aí você pode tirar os índices de reflexão e de transmissão, isso é quanto da onda é refletida e quanto é transmitida, e isso depende basicamente das impedâncias acústicas. Então no coeficiente de reflexão, ele é dado pela intensidade da onda que reflete sobre a intensidade que é incidente sobre o tecido. E ele é dado por esse ZA menos ZB ao quadrado sobre ZA mais ZB ao quadrado. Então tem essa diferença. Então dessa forma você pode tirar que quando ZA for igual a ZB, o índice de reflexão é zero. Então daí você não tem diferença de impedância acústica, significa que
que isso é um meio homogêneo, então não há nenhuma reflexão. Já o coeficiente de transmissão, ele é dado pela intensidade transmitida ou refratada sobre a intensidade incidente. E esse já é dado por 4 vezes ZA sobre ZA/ZB sobre ZA mais ZB ao quadrado. Então, aí você tem o coeficiente de transmissão. Isso é, quanto mais homogêneo o meio e quanto maior for a impedância acústica desse meio, tanto mais onda ou mais energia vai penetrar nesse tecido. Outro conceito importante é o que a gente chama de atenuação dos ultrassons. Isso é válido para os ultrassons e também para os raios-x, como a gente vai ver, ou outra energia eletromagnética. Então ele é dado por essa equação exponencial aí. Então I é a intensidade do ultrassom ela vai sendo atenuada à medida que o ultrassom vai sendo penetrado, porque por causa justamente da absorção, da reflexão e da transmissão. Isso é, a energia vai sendo absorvida. Então ela depende da intensidade inicial. Se você tem uma potência alta, então ele penetra mais, vezes a E, que é a base do logaritmo amperiano, sobre menos 2 sobre vezes alfa x, onde a x é a distância percorrida pelo ultrassom e alfa, que é a coisa mais importante aí nessa equação, que é o coeficiente de absorção linear, e zero é a intensidade inicial. Então, quanto maior for esse coeficiente de absorção, mais rápido é o decaimento dessa onda. Mais rápida, ou numa distância menor, aqui não é tempo, é uma distância menor, essa onda é consumida, vamos dizer assim. A energia dela é dissipada. Então, o outro aspecto é que o coeficiente de atenuação, ele aumenta com o aumento da frequência. Então, para frequências mais altas, esse coeficiente de atenuação, ele aumenta. E aí nessa tabelinha ele está mostrando esse aspecto, e nessa tabela onde ele está mostrando alguns meios e a distância de meia potência em centímetro. Então, quanto que o ultrassom caminha em um determinado meio, por exemplo, na água, para perder metade da sua potência. Então, na água ele caminha 380 centímetros, no sangue 15 centímetros, em tecidos moles, exceto músculo, 1 a 5 centímetros ali, está apagado, músculo 0,6 a 1 e assim por diante. Então, você vê que quando vai aumentando essa densidade, a distância de meia potência diminui. Quer dizer, o ultrassom ele vai interagindo de acordo com essa densidade aí, e a gente já tinha visto que a impedância acústica depende da densidade também, densidade vezes a velocidade. Para todo o sistema gerador de imagens, como por exemplo os raios-x, a ressonância magnética, a imagem por ressonância magnética e os ultrassons, um conceito importante é a resolução do equipamento. Então essa resolução é a habilidade de se distinguir dois objetos próximos e assim definir detalhes. Ou é a capacidade do equipamento de distinguir duas interfaces refletoras situadas muito próximas, em unidades de distância. E aqui a gente vai ter dois tipos de resolução importantes para os aparelhos de ultrassom. Uma resolução que a gente chama axial, e essa depende da largura do pulso, porque o aparelho de ultrassom ele emite pulsos de som, de energia sonora. Então, com essa equaçãozinha aí, ΔX seria a largura do pulso, ela é igual a V, a velocidade, vezes ΔT, que é o tempo. É a velocidade vezes o tempo, como a gente já sabe lá da mecânica newtoniana. A velocidade aqui é aquela velocidade que a gente já mencionou, 1540 metros por segundo, que é a velocidade dos ultrassons nos tecidos orgânicos, que é muito próxima à velocidade do som na água, vezes 10 a menos 6 metros,
isso é a largura do pulso dos aparelhos de ultrassons comuns, né, usados normalmente. Então, você fazendo essa multiplicação, você encontra 1,54 milímetros. Essa é a resolução axial do equipamento. Então, isso quer dizer que se você tiver duas interfaces que estejam a uma distância menor do que isso, o equipamento não vai ter condição de diferenciar isso como duas interfaces diferentes. Então ele vê como uma coisa só. Para coisas maior do que 1,54 milímetros, com essa largura de pulso, então o aparelho pode distinguir. A figura abaixo mostra um exemplo disso. Aqui a gente tem o transdutor de ultrassom, ele vai emitir pulsos de som com essa largura de pulso. E aqui a gente tem duas interfaces, A e B. Se essas interfaces, aqui no caso ele está mostrando que elas estão a uma distância maior do que 1,54 milímetros, então o aparelho vai fazer primeiro a imagem da primeira interface e depois uma parte da energia que penetrar essa estrutura, ela vai bater na interface B e fazer a imagem da interface B. Então, portanto, aí ele vai distinguir as duas interfaces. Então, isso é a resolução axial. E a resolução lateral, ela depende do diâmetro do feixe. O que seria essa resolução lateral? A resolução lateral permite distinguir objetos situados num plano perpendicular ao eixo de propagação dos ultrassons. Então aqui é o que ele está mostrando nessa figura 4. Então você tem duas interfaces A e B que são perpendiculares ao transdutor de ultrassom, que é esse quadrado escuro aí, o transdutor. Então, dependendo do diâmetro do feixe de ultrassom, você vai poder distinguir a interface A, depois você movimenta ele para baixo e recebe um eco da interface B. Né? Então, se a interface B, A e B, estiverem separados, e aqui normalmente nos ultrassons utilizados, esses equipamentos modernos, ele permite resolução lateral entre 2 e 3 milímetros. Então, se a distância for maior que isso, 2 a 3 milímetros, você consegue distinguir bem movimentando o transdutor. Mas se, como mostrado na parte 3 da figura 4, a distância for menor do que 2 a 3 milímetros, o transdutor já não consegue discriminar que isso seja duas interfaces. Então, esse conjunto de resolução axial, que depende da largura do pulso, e a resolução lateral, que depende do diâmetro do feixe, eles vão dar a qualidade da imagem que a gente vê nas ultrassonografias. É interessante que a gente dê para vocês pelo menos uma ideia bem geral de um equipamento de ultrassom em termos gerais, né? Então, ele é chamado de sistema gerador e receptor de ultrassons, porque o equipamento de ultrassom, como a gente já mencionou, né, ele emite através do seu transdutor o ultrassom e depois capta o eco que vem dessa reflexão quando ele encontra alguma interface acústica. Então, ele é formado pelo transdutor, esse seria o coração do aparelho de ultrassom, e lá dentro do transdutor, a coisa mais importante é o cristal piezoelétrico, que vai ser responsável pela emissão e pela recepção das ondas ultrassônicas. Exemplos de cristais piezoelétricos naturais é o quartzo e a turmalina, mas já existem transdutores feitos, né, produzidos artificialmente. Depois do transdutor você tem o sistema de recepção do ultrassom, a recepção que vai ser feita também pelo mesmo transdutor, e depois isso passa por um circuito de amplificação, compensação e discriminação dos ecos, aí para um sistema processador de vídeo e display de imagem, onde você vai ter a imagem daquela estrutura que você está focalizando, um sistema de registro da imagem para que seja guardada e um sistema de sincronização da imagem. Então, basicamente são esses os componentes,
A gente vai dar mais atenção, um pouco mais de atenção ao transdutor piezoelétrico, que seria a parte mais importante. Mas a gente pode ver no próximo slide uma figura geral desse sistema, que aí dá para vocês uma noção melhor. Essa é a figura que mostra um esquema geral de um sistema de ultrassonografia. Veja, a parte principal do aparelho é essa que está mostrada em A, que é composta do oscilador. Então, o sistema elétrico, o eletrônico, que vai ajustar tanto a frequência como a potência do feixe de ultrassom. Mas esse é um sinal elétrico que vai entrar no transdutor. Como esse transdutor é um cristal piezoelétrico, com a influência dessa corrente elétrica, dessa diferença de potencial sobre esse cristal tem essa propriedade de piezoeletricidade, e ele pode mudar a forma dele na mesma frequência com que esse estímulo elétrico é produzido. Então, se eu quero um ultrassom de 20 MHz, eu aplico nesse sistema oscilador, e esse sinal elétrico ele entra em contato com o transdutor, e aí como ocorre uma alteração da forma do cristal nessa mesma frequência, essa alteração da forma gera uma onda ultrassônica que sai do transdutor e vai de encontro às estruturas que você quer fotografar ou fazer imagem. Então esse é o circuito oscilador. Então o transdutor, quando ele está gerando uma onda ultrassônica, esse transdutor está funcionando como um transdutor eletromecânico, porque ele recebe uma energia elétrica numa determinada frequência e amplitude ou potência, e transforma numa onda mecânica, que são as ondas de ultrassom. Depois, na volta, essa onda bate e volta para o próprio transdutor, e essa onda mecânica que bate no cristal piezoelétrico agora gera uma diferença de potencial, e aí sim ela vai entrar na segunda parte do nosso sistema, que está representado pelo B aí, que vai fazer as funções de recepção, amplificação, compensação e discriminação dos ecos. Então veja, aí o transdutor, o cristal piezoelétrico, é bastante importante nesse sentido. Quando ele entra nesse sistema de recepção, amplificação e compensação, há um ajuste de amplitude, porque, veja, imagine, se você tiver um feixe de ultrassom penetrando o corpo, à medida que ele vai interagindo, isso é que esse feixe vai sendo absorvido, gerando calor, vai gerando reflexões e refrações, a energia do feixe vai diminuindo. Então, como a gente quer imagem durante todo o trajeto, uma imagem nítida, existe um sistema de amplificação e compensação desses ecos que vão se perdendo ao longo da distância. Então essa porção em B é justamente para fazer com que todos os ecos, todas as interfaces que sejam encontradas, o sinal seja compensado para que ele entre na terceira parte do sistema, que é o processador de vídeo e o display de imagem, que acontece em C. Então aí em B a gente pode dizer que a gente tem um eco amplificado para que todas as estruturas possam ter a mesma nitidez. Então daí ele entra no processador de vídeo, passa por um conversor analógico digital, então a informação passa de uma informação analógica para uma informação digital, para que possa ser guardada e possa ser vista no monitor de computador, monitor de vídeo. E depois, finalmente, essa imagem ela pode ser processada para ser captada por câmeras, gravadores de vídeo. Isso precisa de um processamento, uma questão da eletrônica, para que ela possa ser guardada. Então, ali no C você consegue ver a imagem, mas para você guardar e registrar essa imagem, você precisa que ela seja processada. Outra coisa interessante é que você pode sincronizar essa imagem com outros sinais de interesse. Então, por exemplo, aqui ele está dando o exemplo de uma ecocardiografia. Então é interessante, como a gente vai ver em exemplos mais para frente, você associar, por exemplo, sinais do eletrocardiograma
dos sons do coração e também dos componentes de pressão aí que são gerados durante a sístole e a diástole cardíaca. Então, em linhas gerais, é esse o sistema. Para a gente não interessa muito entrar em detalhes dessa eletrônica, mas só de chamar atenção desses principais componentes do aparelho de ultrassonografia. E nessa figura é só para enfatizar a importância do cristal piezoelétrico funcionando como transdutor de ultrassom. Então ele está mostrando aí, esses cristais têm essa propriedade física interessante. Dependendo, se você dá uma diferença de potencial nos polos desse cristal, ele responde a isso mudando a forma. Então, dependendo da diferença de potencial que se aplica, como pode ser vista nessa figura aí, ele muda a forma. E se essa diferença de potencial for mudada numa frequência altíssima, ele responde da mesma forma. Então, é uma onda, é um sinal elétrico oscilatório aí, fazendo com que a forma do cristal mude numa frequência bastante alta, a frequência de ultrassom, 10 MHz, por exemplo, 10 a 20 MHz. E se você tiver um movimento desse, isso gera no meio, no caso no ar, ondas ultrassônicas que saem do aparelho. E o mais interessante é que esse efeito é reversível. Então, quando a onda mecânica volta e bate no transdutor, da mesma forma, alterando a forma dele, ele vai gerar uma diferença de potencial que é captada pelo aparelho. Então, um transdutor eletromecânico na geração, um transdutor mecanoelétrico na recepção. Esse é o cristal piezoelétrico, o funcionamento do cristal piezoelétrico. Importantíssimo aí para o aparelho de ultrassom, e ele tem outras aplicações aí dentro mesmo da clínica médica. Bastante importante esses cristais. Essa descoberta do efeito piezoelétrico foi muito importante. Agora a gente vai começar a discutir tipos de ultrassonografia, e vai começar com uma especial que é a ultrassonografia do tipo Doppler, ou a ecodoppler ultrassonografia. Então, esse tipo de ultrassonografia explora um efeito da física bem conhecido, que é o efeito Doppler. E se vocês lembram, o efeito Doppler ocorre quando a variação da frequência de um som a depender da velocidade relativa entre a fonte sonora e o observador. Aqui no caso da ecodoppler ultrassonografia, esse observador vai ser uma estrutura que se move a uma determinada velocidade. Então, o ultrassom, a frequência de amostragem vai ser gerada. Essa onda ela bate nessa estrutura que está em movimento. Normalmente isso é usado para determinação de fluxo sanguíneo. Então, e aí, a depender da velocidade dessa estrutura móvel, você vai captar uma outra frequência, e com isso você vai poder medir a velocidade desse refletor. Né? Por exemplo, as hemácias do sangue que está correndo por um determinado vaso. Então a fórmula a ser aplicada aí para determinar essa velocidade é essa fórmula mostrada aí, onde a velocidade do refletor ela é igual à velocidade do som nos tecidos orgânicos, que é aquele 1540 metros por segundo, delta F, que é a variação da frequência sonora, sobre 2 vezes a frequência do som emitido pelo transdutor, que a gente chama de frequência de amostragem, vezes o cosseno do ângulo θ. O ângulo entre o que? Entre a posição do transdutor e a posição da estrutura que eu desejo medir essa velocidade. Por exemplo, o fluxo sanguíneo. Então, normalmente coloca-se o transdutor em paralelo com o vaso que você quer medir a velocidade de fluxo, por exemplo. Então, com isso, pode-se determinar a velocidade com que o refletor se move através dessa fórmula aí. Tem um detalhe aí, porque a gente está falando do cosseno de θ. Então a velocidade será corretamente medida quando o ângulo θ for igual a 0. Isso é, o feixe tiver direção paralela ao fluxo a ser medido. Se você tiver ângulos maiores do que 20 graus e
quando se aproxima muito de 90 graus, o cosseno de θ, o cosseno de 90 graus é zero, então aí como a gente tem uma divisão, a gente vai ter erros de medida. Então tem que evitar esses ângulos próximos a 90 graus. Então as aplicações aí, como eu disse, medida de fluxo dos vasos sanguíneos e também do registro de movimento de válvulas cardíacas. Então toda a estrutura que tiver um movimento, a gente pode detectar a velocidade desse movimento usando a ecodoppler ultrassonografia. Existem tipos de ecodoppler, o mais comum é o pulsátil, mas também ecodoppler de alta frequência e repetição de pulsos, ecodoppler de onda contínua, ecodoppler com fluxo de cores. Esses são os tipos. Existe um outro efeito físico que pode atrapalhar a medida quando a gente usa ecodoppler. Esse efeito é chamado de efeito estroboscópico. Normalmente a gente observa quando a gente está vendo uma imagem da roda de um carro girando no cinema, por exemplo, e dá aquela impressão que a roda ela está girando para trás, ou mesmo quando você observa um ventilador, dependendo da frequência da luz que está incidindo sobre esse giro do ventilador, você pode ter a noção quando as duas frequências elas se aproximam, parece que o ventilador está girando em sentido contrário. Essa é uma alteração aí. E no caso do ecodoppler, se a frequência de amostragem, que é aquela frequência de ultrassom emitida, ela se aproximar muito da frequência Doppler, que é a frequência que volta depois de bater no reflector, volta ao transdutor de ultrassom, a gente pode ter a formação desse efeito estroboscópico e isso vai atrapalhar e até ocasionar erros nas medidas. Então, quando duas frequências participam de uma mesma observação, como é o caso com o ecodoppler, frequência de amostragem e frequência Doppler, pode ocorrer esse efeito estroboscópico, a depender da velocidade do refletor. Quando esse efeito ocorre, há riscos de erro na leitura dessa velocidade à medida que as duas frequências se aproximam muito. Então, para evitar o efeito estroboscópico, deve-se respeitar o que em matemática se chama de limite de Nyquist. O limite de Nyquist é dado por essa equaçãozinha aí. Então a gente faz com que a frequência de amostragem seja maior que 2 vezes a frequência Doppler, ou a frequência Doppler seja a metade da frequência de amostragem. Esse é o limite de Nyquist. Se for menor do que isso, se as frequências se aproximarem muito, aí para a gente evitar o efeito estroboscópico, deve-se aumentar a frequência de amostragem. Então, esse efeito é uma interação dessas duas frequências. Então, esse é o efeito da física chamado efeito estroboscópico, que deve ser evitado aí no caso do ecodoppler. Então, seria um efeito colateral, uma consequência negativa aí da ecodoppler, mas isso facilmente pode ser controlado com experiência, aumentando a frequência de amostragem do ecodoppler. Como exemplo prático clínico da ecodoppler ultrassonografia, aqui a gente mostra o fluxo sanguíneo, ou uma medida da velocidade do fluxo sanguíneo através da válvula mitral do coração. Então você coloca o transdutor de ultrassom paralelo ao fluxo sanguíneo através da válvula mitral. Você pode colocar na posição do ventrículo esquerdo, aonde esse fluxo vai estar indo de encontro ao ultrassom. Veja que nesse tipo de ultrassonografia, o que você registra é um gráfico de velocidade. Aqui você não tem imagem de nenhum tipo, mas é uma medida da velocidade. E veja assim, no coração normal, onde o fluxo através da mitral, você não tem nenhum problema na válvula e o fluxo está normal, normalmente a gente vê duas ondas, que são chamadas de onda R, que tem, as duas ondas têm mais ou menos a mesma amplitude, mas a onda R é mais lenta, e depois uma onda mais rápida, A, que se repetem a cada ciclo cardíaco. Outra coisa interessante que tem nessa imagem
de ultrassom, que a gente comentou ali quando falou do aparelho de ultrassom, é que você pode incluir outros tipos de registro no aparelho. Aí no caso você tem o eletrocardiograma, que a gente já aproveita para fazer uma revisãozinha do eletrocardiograma. Veja, a onda R ela vem logo depois da onda P ou da onda T do eletrocardiograma. Lembra que é a onda de repolarização ventricular. Então depois da onda T, os ventrículos, que é de repolarização, os ventrículos relaxam, aí a válvula mitral, a tricúspide e a mitral, no caso, para onde a gente está registrando o fluxo sanguíneo, ela se abre e você daí tem uma fase que é chamada enchimento rápido do ventrículo. E aí você detecta esse sinal aí, a onda R, no ecodoppler. Se você tivesse algum problema aí na abertura, alguma doença de válvula, provavelmente essa onda R estaria alterada, ou de menor amplitude, ou algum outro tipo de alteração. E depois, se você acompanhar no ECG, você tem uma onda P, que vai ser e depois dela o complexo QRS, e logo depois dessa onda P, você tem agora a onda A do ecodoppler. E essa onda A representa agora a contração dos átrios, porque a onda P, vocês lembram, é a onda de despolarização atrial, e logo depois da despolarização, as válvulas tricúspide e mitral, outra vez elas ainda estão abertas, e você vai ter a contração atrial para completar o enchimento do ventrículo. Então, a onda R, você tem o enchimento rápido do ventrículo, você enche, sei lá, mais ou menos 80, 90% do ventrículo. E depois da onda P, com a contração atrial, você acaba de encher o ventrículo. E aí logo vem o complexo QRS, e aí a válvula tricúspide e a mitral, elas se fecham e o sangue sai através da válvula aórtica, aí da pulmonar. Então aqui você pode fazer uma análise tanto do sinal elétrico quanto das duas ondas típicas do ecodoppler, ultrassonografia e do coração, onda R e onda A.